A exploração espacial é uma fronteira emocionante, mas não está isenta de seus momentos mais sombrios, desde erros aparentemente simples que custaram milhões até desastres quase fatais que poderiam ter sido evitados. Missões espaciais têm o potencial de se transformar em verdadeiros pesadelos. Fique conosco enquanto contamos as piores missões espaciais que se tornaram um pesadelo. Meu nome é Henrique Brasil e você está no canal Muito Estranho. O trágico fim do ônibus espacial Columbia. Missões espaciais sempre envolvem riscos, mas algumas se tornaram verdadeiros pesadelos. Um dos mais trágicos e inesquecíveis foi o STS-107, o último voo do ônibus espacial Columbia. A missão tinha como objetivo ser uma jornada científica revolucionária, repleta de experimentos e pesquisas, mas acabou em desastre. A Columbia transportava uma série de cargas científicas, incluindo o Space Heavy Research Double Module, que nunca havia sido usado antes. Também havia experimentos internacionais, como um da Austrália, que estudava como as aranhas tecem teias em gravidade zero. Um dos itens mais notáveis a bordo era um desenho de Pete Jeans, um jovem vítima do Holocausto que imaginou como seria a Terra à vista da Lua. Esses detalhes tornaram a missão profundamente significativa, além dos objetivos científicos. Após 16 dias no espaço, a Columbia se preparava para retornar à Terra. No entanto, sem que a tripulação soubesse, um pedaço de espuma havia se soltado durante o lançamento e danificou o escudo térmico da nave. Esse problema, aparentemente pequeno, se tornou fatal durante a reentrada na atmosfera terrestre. Com a descida, o calor abrasador entrou pelo dano da asa, fazendo com que o ônibus espacial se despedaçasse sobre o Texas, matando toda a tripulação minutos antes do pouso. Apesar da tragédia, muitos dados da missão foram recuperados. Alguns experimentos já haviam sido transmitidos para a Terra antes do acidente, e até destroços da nave ajudaram cientistas a salvar informações importantes. Incrivelmente, algumas amostras biológicas, incluindo musgos e vermes, sobreviveram ao impacto, fornecendo insights inesperados sobre como a vida pode resistir a condições extremas. A NASA conduziu uma investigação massiva, coletando mais de 85 mil peças de destroços para entender exatamente o que havia dado errado. O acidente mudou a segurança dos voos espaciais para sempre, levando a melhorias significativas nos protocolos de segurança e moldando futuras missões. O desastre do Mars Climate Orbiter. A exploração espacial é um dos empreendimentos mais inspiradores da humanidade, mas também é uma aposta com riscos altíssimos. Quando algo dá errado, as consequências podem ser gigantescas. No caso do Mars Climate Orbiter, um erro minúsculo e quase ridículo resultou na perda de uma espaçonave inteira, uma que deveria revelar novos segredos sobre a atmosfera marciana. O Mars Climate Orbiter foi projetado para estudar o clima de Marte e auxiliar futuras missões. Tudo parecia estar indo bem, até que ao se aproximar do planeta, algo estava errado. Em um instante, ele desapareceu para sempre sem deixar nenhum vestígio. A razão para a falha? Um erro de conversão de unidades tão simples que é difícil acreditar. Duas equipes estavam trabalhando com sistemas de medidas diferentes. Uma usava unidades métricas e a outra imperiais. Esse pequeno erro fez com que a sonda entrasse na atmosfera de Marte em um ângulo errado, levando à sua destruição. Anos de trabalho, milhões de dólares e uma missão inteira foram arruinados por uma simples confusão de medidas. A NASA iniciou uma investigação para entender como um erro tão básico passou despercebido até o momento crítico da missão. O problema não era apenas a conversão de unidades. A comunicação entre as equipes era falha. Decisões importantes foram feitas sem revisão adequada. A equipe de navegação estava sobrecarregada e não verificou tudo como deveria. Houve até uma chance de corrigir a trajetória da espaçonave, mas os engenheiros decidiram não fazer ajustes, achando que não era necessário. Os processos de verificação eram fracos e detalhes técnicos importantes foram ignorados. O resultado? Uma missão de bilhões de dólares perdida num piscar de olhos. A NASA tratou essa falha como um alerta sério. Eles rapidamente mudaram sua abordagem para garantir que a próxima missão, o Mars Polar Lander, não tivesse o mesmo destino. A partir disso, mais supervisão, revisões independentes e melhoria na comunicação se tornaram prioridades.
O fracasso do Mars Polar Lander. Explorar o desconhecido além do nosso planeta é um dos maiores desafios da humanidade. É um equilíbrio delicado entre inovação e o risco de perder tudo. Uma falha pode significar anos de trabalho e milhões de dólares jogados fora, e foi exatamente isso que aconteceu com o Mars Polar Lander. Lançado em 3 de janeiro de 1999, o objetivo do MPL era estudar as regiões polares de Marte e coletar dados sobre o solo e o clima. Depois de 11 meses de viagem, tudo parecia estar correndo bem. A descida estava planejada com precisão, mas então, o lander ficou em completo silêncio. Nenhum sinal foi recebido na Terra após o pouso. O que deu errado? O problema era algo tão simples que chega a ser absurdo. Um erro técnico que fez com que a sonda desligasse seus motores antes da hora. Durante a descida, os sensores detectaram um sinal incorreto, indicando que a nave já havia pousado quando ainda estava no ar. Isso fez, claro, com que os motores fossem desligados prematuramente, resultando em uma queda livre fatal na superfície de Marte. Além disso, os sensores de pouso já tinham um defeito conhecido, mas a equipe não tomou medidas para filtrá-los antes da descida. Erros no design não foram corrigidos e o projeto inteiro teve problemas de comunicação interna. Alguns cenários de falha nem sequer foram considerados nos testes. O desastre do SpaceX CRS-7. O que acontece quando tudo parece perfeito, mas desmorona em segundos? Foi exatamente isso que ocorreu em 28 de junho de 2015, quando a missão SpaceX CRS-7, um voo de reabastecimento para a Estação Espacial Internacional, a ISS, terminou numa explosão apenas 139 segundos após o lançamento. Esta missão deveria ser um marco. A SpaceX planejava usar a cápsula Dragon para entregar suprimentos críticos à ISS e, além disso, tentar um pouso controlado do foguete Falcon 9 em um drone ship no oceano. Mas momentos depois, a decolagem do Cabo Canaveral, um desastre inesperado ocorreu. Uma nuvem de vapor surgiu, seguida por uma rápida perda de pressão no segundo estágio do foguete. Segundos depois, a nave se desintegrou. A cápsula Dragon foi ejetada e continuou a transmitir dados, mas seus paraquedas não foram ativados e ela acabou caindo no oceano. O motivo desse fracasso todo? Um pequeno defeito de design, um suporte defeituoso segurando um cilindro de hélio dentro do segundo estágio do foguete. O suporte não era feito de material de qualidade aeroespacial e sua falha causou uma reação em cadeia devastadora. A perda foi imensa. Um dos equipamentos mais importantes a bordo era o International Docking Adapter, essencial para futuras missões tripuladas. Com o fracasso da missão, atrasos significativos aconteceram no cronograma da NASA e também da SpaceX. A quase tragédia da Soyuz MS-10. A exploração espacial sempre foi perigosa e um pequeno erro pode transformar uma missão rotineira numa situação de vida ou morte. O voo Soyuz MS-10, lançado em 11 de outubro de 2018, mostrou como tudo pode dar errado em poucos instantes. Os cosmonautas Alexei Ovchinin e Nick Hague estavam a bordo da Soyuz a caminho da Estação Espacial Internacional quando uma falha crítica ocorreu apenas 2 minutos após o lançamento. O primeiro e o segundo estágio do foguete colidiram durante a separação, causando uma falha total do lançamento. Com a nave em perigo, o sistema de escape de emergência foi ativado, lançando a cápsula de volta à Terra em uma descida dramática. Os astronautas experimentaram uma queda vertiginosa de 58 km de altitude, atingindo forças G intensas durante a reentrada. Em menos de 20 minutos, a cápsula aterrissou com segurança no Cazaquistão, 400 quilômetros distante da base de lançamento. Felizmente, ambos os astronautas sobreviveram sem ferimentos, mas a missão foi um lembrete brutal dos perigos das viagens espaciais. A cápsula usada no voo foi posteriormente colocada em exibição na sede da Roscosmos, um lembrete constante da importância dos protocolos de segurança. A explosão da Crew Dragon da SpaceX. Na exploração espacial, o progresso anda de mãos dadas com o risco. Um evento marcante ocorreu em 20 de abril de 2019, quando a Navy Crew Dragon C-204, semanas após completar uma missão não tripulada bem-sucedida, foi destruída em um teste de solo.
A nave tinha feito história ao se acoplar autonomamente na ISS, demonstrando que estava pronta para transportar astronautas. Mas semanas depois, durante um teste de motores, uma pequena falha no sistema de propulsão levou a uma explosão catastrófica. O problema? Um vazamento minúsculo de tetróxido de nitrogênio em uma válvula defeituosa. Esse erro desencadeou uma reação em cadeia explosiva, destruindo a nave. Se houvesse astronautas a bordo, o desastre teria sido fatal. A SpaceX rapidamente corrigiu o problema, substituindo as válvulas defeituosas por discos de ruptura, garantindo que essa falha não acontecesse outra vez. Mas este incidente foi um lembrete do quão perigoso e imprevisível pode ser o desenvolvimento de novas tecnologias para as viagens espaciais. Muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo até o final. Se você gostou, deixa aí teu like, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui abaixo teu comentário também. Um forte abraço, tudo de bom para você e até o nosso próximo vídeo.